Num canto esquecido da nossa cidade, ele se ergue. Um lugar de tristeza, um lugar de silêncio. O velho Hospital Santo Agostinho. A era se agarra às suas paredes de pedra, já em ruínas. Janelas, que parecem olhos sem vida, encaram o nada. Elas viram demais, essas janelas. Muitos anos se passaram desde que médicos caminharam por aqui. Agora, só poeira e ecos preenchem os corredores. Mas algo mais persiste. Uma história sombria. Um segredo sussurrado pelo vento. O pessoal comenta a boca pequena. Dizem que o hospital não está realmente vazio. Um calafrio paira no ar ao seu redor, mesmo nos dias mais quentes de verão. As crianças são avisadas para nunca chegarem perto. Os adultos atravessam a rua para evitar sua sombra. Eles sentem um pavor gelado. Uma presença. Algo observa de dentro daquelas paredes. Uma tristeza antiga, profunda, tomou conta do lugar. Espera pacientemente nos quartos em decomposição. O coração dessa escuridão está em um quarto. Um quarto no andar mais alto. O quarto número 7. Sua porta continua fechada. Sempre. Alguns dizem que está trancada por dentro. Outros que algo a mantém assim. Uma força que não quer ser perturbada. Este quarto guarda a parte mais funda do segredo. A origem da assombração do hospital. A história de uma vida perdida cedo demais. Poucos se atrevem sequer a pisar nos terrenos do hospital. As histórias são muito fortes. De gelar a espinha. Falam de pontos gelados e choros quase inaudíveis. De portas batendo com força em noites sem um pingo de vento. Dizem que o próprio ar ali é pesado, carregado de uma tristeza e um medo que ninguém nunca botou para fora. O Santo Agostinho é mais que um prédio velho. É uma tumba para memórias que deveriam continuar enterradas. Um lugar onde o passado se recusa a morrer. E o quarto 7 é seu coração mais inquieto. A lenda começa com um nome. Elisa. Era uma menina ainda, dizem por aí. Levada para o Santo Agostinho há muito, muito tempo. Sua doença era um mistério, uma sombra. A deixava fraca, pálida. Ela passava os dias no quarto 7, sozinha quase sempre, olhando para o teto ou espiando pela janela alta, sonhando com um mundo que não podia alcançar. O riso dela era coisa rara, tipo um passarinho preso numa gaiola esquecida. As enfermeiras fizeram o possível, é o que contam. Mas a medicina daquela época não era como a de hoje. Elisa definhava a cada dia que passava. O mundo lá fora, além da sua janela, sumia aos poucos. Suas únicas companhias eram as sombras e o zumbido baixo do hospital solitário. Ela sabia, talvez, que seu tempo era curto, uma vida jovem se apagando lentamente. Numa noite fria de outono, Elisa se foi. Morreu como viveu ali, sozinha. Ninguém da família segurou sua mão. Nenhum conforto apareceu. Apenas as paredes brancas e estéreis do quarto 7. E o lamento do vento lá fora, que parecia um choro. Sua respiração levinha simplesmente parou. O quarto ficou em silêncio. Mais frio do que antes. A encontraram com a luz da manhã. Uma figura imóvel debaixo de um lençol branco. Sua história, pensaram eles, tinha chegado ao fim. Mas algumas histórias não acabam com a morte. Elas mudam, se transformam, ganham força. O espírito de Elisa, é o que sussurram por aí, nunca foi embora. Ficou preso ao quarto 7, à sua solidão. Sua tristeza era grande demais para seguir adiante. Entranhou-se nas próprias paredes. O assoalho range com seus passos invisíveis. Seu suspiro solitário ainda pode ser ouvido. Ela se tornou o segredo mais triste do hospital.
A lenda urbana da menina do quarto 7. Anos se passaram. O hospital continuou seu trabalho. Mas as histórias do quarto 7 só aumentavam. O pessoal do hospital falava de coisas estranhas. Objetos se movendo sozinhos. O sussurro de uma criança. Quase ninguém chegava perto do quarto se pudesse evitar. Saía de lá um frio que dava para sentir nos ossos. Uma sensação de estar sendo observado. Inquietante. A lembrança de Elisa pairava com força. Uma dor silenciosa que se recusava a sumir. Sua presença era uma lembrança constante, de arrepiar. Então apareceu a enfermeira Agnes. Ela era nova. Talvez não acreditasse nessas coisas. Ou talvez fosse curiosa demais. Corajosa até demais. Ela ouviu os cochichos, os avisos, sobre a menina do quarto 7, sobre o frio. Uma noite um paciente perto do quarto 7 chamou. Disse que ouvia um choro baixinho vindo do quarto trancado. A enfermeira Agnes decidiu investigar. Pegou a velha chave mestra. Não contou para ninguém aonde ia. Gap 2. Ela caminhou pelo corredor silencioso. O ar ficava mais gelado à medida que se aproximava do quarto 7. O único som era o de seus passos leves. E ao longe, bem baixinho, um choro. Ela chegou à porta. Hesitou por um instante. Então, enfiou a chave na fechadura. A fechadura girou com um rangido de ferrugem. A porta se abriu rangendo para a escuridão. A enfermeira Agnes entrou. A porta se fechou lentamente atrás dela. Nunca mais viram ela. Sumiu. Desapareceu no mundo, sem deixar nem poeira. Procuraram no quarto, no hospital, em tudo quanto é canto. Nenhum sinal dela, nenhum vestígio. Era como se o quarto 7 a tivesse engolido por inteiro. A única coisa diferente era o frio. Estava mais intenso agora, mais cortante. O pavor em torno do Santo Agostinho aumentou ainda mais. O quarto 7 não era mais só assombrado. Era perigoso. Ele levava as pessoas. Hoje, o Santo Agostinho está abandonado. Um monumento ao seu passado de arrepiar. Mas Elisa, dizem, continua lá. E a enfermeira Agnes? Ninguém sabe. Os relatos mais comuns são de uma menina pequena, pálida, de vestido branco. Ela é vista parada na janela do quarto 7, olhando para a cidade lá embaixo. Sua expressão é sempre triste, sempre cheia de uma saudade imensa. Uma visão de relance é o máximo que as pessoas conseguem. Quem a vê sente um arrepio profundo, não só de temperatura, mas na alma. É uma tristeza que te toca, uma solidão que parece te alcançar através do vidro. Alguns dizem que ouvem um canto baixinho, uma canção de ninar, trazida pelo vento da noite. Outros contam que a janela está aberta, mesmo quando todo mundo sabia que estava lacrada. A menina de branco observa e espera, uma sentinela silenciosa em sua torre solitária. O que ela quer? Por que ela continua ali? Está procurando um amigo? Quer ser liberta? Ou ela é um aviso? Uma guardiã da tristeza? Essas perguntas ficam no ar, sem resposta. A lenda do quarto 7 continua crescendo, contada baixinho, de um para o outro, em histórias de meter medo. O hospital abandonado guarda bem seus segredos. Suas paredes em ruínas protegem a tristeza de Elisa. E talvez, o destino da enfermeira Agnes. A verdade continua escondida nas sombras. E aí, você acredita nessas histórias? Tem peito para descobrir a verdade? As portas do Santo Agostinho estão fechadas, mas talvez não estejam trancadas para todos. Dizem que se você escutar com atenção à noite, ainda pode ouvir os choros baixinhos de Elisa. Ou quem sabe, vai que você a veja.
Um rosto pálido na janela do quarto 7. Você teria coragem de passar uma noite lá dentro daquelas paredes? A lenda espera. Elisa espera.